Hoje, Brasília amanheceu recebendo uma grande marcha de trabalhadores em defesa dos serviços públicos, em especial da educação do Brasil inteiro. Quero saudar a convocação dessa marcha, dizer da importância histórica da gente ocupar esse território, ocupar a capital do nosso país em defesa da valorização dos servidores públicos e, consequentemente, dos serviços públicos. Nós, trabalhadores da educação e dos serviços públicos em geral, a gente tem, desde 2016, enfrentado uma enorme onda de ataques e retiradas de direitos, a tal ponto que hoje grande parte dos nossos esforços está direcionados para que não se ampliem as retiradas de direito, que o tempo todo nos assombram e nos perseguem, como é o caso da PEC 32, que está na mesa do presidente dessa casa para ser votada, que faz essa farsa da reforma administrativa, que na prática é a destruição dos serviços públicos. E também temos uma luta muito grande pela recomposição dos nossos direitos, que foram retirados. A gente tem o absurdo da última reforma da Previdência, de 2019, que majorou a idade das mulheres trabalhadoras do serviço público para poder se aposentar. E dentre das maldades que foram feitas nessa última reforma da Previdência. E também o absurdo do confisco dos aposentados e pensionistas, que recebem abaixo do teto do INSS. Então, os servidores públicos que recebem um salário mínimo, 2 salários mínimos, de uma hora para outra, eles podem ter os seus proventos, os seus salários diminuídos em até 14%. Isso é muito grave. E também temos uma outra luta muito importante, que é a luta contra os efeitos da LC 173. A LC 173 foi o programa de transferências de recursos financeiros durante a pandemia, elaborado pelo inelegível Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, que já naquela época anunciou que colocaria uma bomba, uma granada, no bolso dos servidores. E qual que era essa granada? Para que os estados e municípios recebessem esses recursos, eles deveriam apresentar um plano de austeridade contra os servidores públicos. Fez essa chantagem covarde e todos os entes federados aqui do nosso país fizeram adesão à SLC 173 para poder ter recursos. E, dentre das chantagens colocadas, teve a retirada dos nossos 583 dias trabalhados durante a pandemia. Todo mundo sabe, quem é do serviço público, como foram as políticas públicas nessa época, como foi determinante a atuação de cada servidor público. Então, nós também estamos em luta para reaver esse tempo de serviço. Mas temos outras lutas. A gente tem a luta pela implementação dos pisos nacionais profissionais. Os profissionais da educação, do quadro de apoio, gestores, ainda não têm um piso nacional. Já os professores que têm, a gente não consegue que ele seja pago da forma que ele tem que ser pago,
seja na sua integralidade, seja com repercussão em toda a carreira. E temos outras lutas muito importantes, como, por exemplo, a situação de quem está na creche, na educação básica, que, infelizmente, no nosso país, essas profissionais que estão na função docente de 0 a 3 anos, muitas delas, grande maioria, ainda não estão sequer enquadradas na carreira do magistério. Então, quando a gente fala da importância dessa marcha, é porque a gente sabe o momento histórico que a gente vive, a gente sabe que nós estamos num país onde essa ideologia misturada neoliberal com o fascismo vai crescendo e ela tem um alvo preferencial, que é atingir uma concepção de Estado brasileiro, que está lá inscrita na nossa Constituição de 88. E para mudar essa concepção de Estado, de funcionamento, precisa necessariamente destruir os servidores públicos. Sem a destruição dos servidores públicos, não é possível fazer essa mudança de entrada irrestrita do mercado financeiro, das corporações, nesses orçamentos que estão constitucionalmente reservados para a implementação dos direitos fundamentais. Então, é estratégico, não é possível implementar esse projeto de poder de Estado da extrema-direita sem a nossa destruição. Então, é por isso que, realmente, essa sensação que a gente tem de que nós estamos sendo sempre atacados, ela é real. E nós somos atacados nas nossas condições de trabalho, nós somos atacados na nossa carreira, nos nossos salários, e também agora teve esse avanço, novo, que, no caso das escolas, é a violência contra a escola, a violência que invade e mata no chão da escola, e a perseguição moral contra os profissionais da educação. A gente não se esquece que aqui nessa mesma esplanada que hoje os servidores da educação ocuparam, Helena, marchando, foi também palco de um outro evento em defesa do uso das armas pela população civil, aonde um deputado dessa casa disse em alto e bom som: os professores são piores que traficantes. Todo mundo se lembra dessa fala. Inclusive, o meu mandato acionou o STF com relação a isso. O ministro Cássio Nunes acolheu a nossa reclamação, solicitou explicações ao deputado do motivo, o que ele quis dizer com essas afirmações, mas, misteriosamente, Heleno, o deputado ele não consegue ser citado, porque ele foge do oficial de justiça, que já foi inúmeras vezes citá-lo. Então, essa é a tática e é esse o jogo que a gente está enfrentando. Então, a gente tem noção da dificuldade que a gente enfrenta aqui nesse Congresso. Nós conseguimos vencer e eleger o governo Lula no Poder Executivo, mas a gente sabe que não basta só eleger o governo Lula. A gente precisa seguir fortes, atentos e vigilantes, lutando, marchando em defesa dos nossos direitos, da nossa valorização, do nosso respeito, e lutando para que o orçamento público da 9ª economia do mundo, porque a gente começa a discutir orçamento, eu faço parte da comissão mista de orçamento esse ano, porque, imagina, aí é muito dinheiro para educação, para saúde. Nós somos a 9ª economia do mundo. Tem muito dinheiro aqui.
E, ao mesmo tempo, nós somos um dos países com a maior concentração de renda, pior distribuição de renda e, consequentemente, essa situação que a gente vê no cotidiano no chão das escolas. Salas superlotadas, professores que nem sequer ganham o piso nacional, que é de R$ 4.580, e todas as dificuldades que a gente enfrenta. Então, é necessário a gente estar aqui, a gente ocupar esse espaço, ocupar a nossa marcha, ocupar as ruas de Brasília, a gente fazer esse debate com os ministérios, mostrar que a gente tem força social, porque a gente precisa, existe uma, e com isso eu já termino aqui a minha fala, a gente luta. O Florestan Fernandes ele falava assim, que contra a ideia da força, a gente precisa ter a força das ideias. Nós aprendemos a ver e a sentir e a interpretar o mundo, a representá-lo. O Brasil, ele precisa ter, a gente precisa dialogar com o conjunto da população para que, de fato, a educação seja uma prioridade, que a gente sabe que não é. Que, de fato, se 60% do resultado final do que o estudante consegue aprender está diretamente ligado àquele profissional que está fazendo a mediação, como que a gente não consegue construir um consenso financeiro de que isso tem que ser valorizado? Que o professor não pode ter uma jornada tão extensa de trabalho, que ele tem que ter o direito à formação, como que está na lei do piso nacional do magistério, que todo mundo que está dentro da escola educa, que um projeto pedagógico, político-pedagógico, ele não se faz só com uma pessoa, a gente precisa de todo mundo ali trabalhando junto, para que a gente tenha sucesso, para que a gente tenha uma educação transformadora. Então, a gente precisa ampliar esse debate na nossa sociedade, movimentar as estruturas, e esse é o caminho, que é o nosso caminho histórico da classe trabalhadora. Foi assim que a gente sempre avançou, foi no debate, foi na luta, foi nas ruas, foi conquistando cadeiras aqui no parlamento para a gente poder votar, porque é muito importante também, e a gente ia avançando. Então, saudar todos vocês, dizer da alegria dessa marcha, de ter essa marcha aqui. Espero que a gente tenha mais marchas em defesa da escola pública, da educação, dos servidores, porque é dessa forma que a gente vai seguir avançando.